Olá, meus amigos e meus irmãos, apóstolo Walter falando. A paz do Senhor Jesus a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando e conversando com vocês aqui na primeira conferência de sabedoria do Clube de Sabedoria, sob o comando do pastor Valdinei. Agradecer ao pastor Valdinei pelo honroso convite e aqui estou para compartilhar com vocês informações que serão importantes para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial e também para a sua vida espiritual. São informações importantes que, inclusive, estará sendo e está sendo compartilhada pelos meus companheiros de ministério. Eu estou absolutamente certo de que todos os que participarem desta conferência serão abençoados de maneira extraordinária, porque levarão instruções para toda a sua vida. Dito isto, quero fazer uma oração inicial para a gente dar início, então, a esta nossa conversa, porque, na verdade, isso é compartilhamento de informações. Então, oremos e, em seguida, vamos trabalhar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estou na Tua presença e estamos, meu Senhor, na Tua presença, mais uma vez, agradecidos ao Senhor por esta oportunidade tão extraordinária de compartilhar princípios da Tua palavra, princípios do Teu reino com os amigos e com os irmãos em Cristo Jesus. Senhor eterno, ajuda-me a falar o que tenho que falar e ajuda, Senhor, os Teus filhos a ouvir e a compreender bem o que será dito aqui, compartilhado, a fim de que possam, ó Deus, colocar em prática no dia a dia e serem abençoados por Ti no nome do Senhor Jesus. E eu repreendo toda a ingerência do mal e declaro, Senhor, a Tua bênção sobre nós no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, eu quero convidar a todos vocês para abrir as suas Bíblias na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 12 até o versículo de número 14. Vamos ler então a palavra do Senhor, para iniciarmos esta preleção, que eu a denominei como a trajetória para a conquista de um propósito. A trajetória para a conquista de um propósito. Vejamos o que está escrito então em Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 12. Disse o apóstolo Paulo: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. É uma palavra extraordinária para mim. É uma palavra que nos mostra como devemos nos comportar para seguirmos caminhando debaixo da direção de Deus e conquistando o propósito que Ele tem para cada um de nós. Sabendo que Deus criou o homem com um propósito determinado para cada um dos seres humanos na Terra. Mas nós estamos vivendo hoje tempos de adversidades, tempos difíceis de perplexidade, mas para quem está com o Senhor Jesus, esse tem a garantia de vitória, ou de vitórias, de milagres, de conquistas, e conquista, claro, do seu propósito. Então eu quero justamente enfocar nisto. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. E eu compartilho com você agora. Romanos 8, 35 diz assim, olha só que coisa extraordinária. Ele começa dizendo ao apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia e fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, convicção de Paulo, que deve ser a nossa,
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está falando de convicção de vitória. É esta convicção que nós devemos ter em nosso coração, independente do tempo de perplexidade, angústias, tribulações que estamos vivendo neste momento. Porque o reino de Cristo não está em crise. Quem está em Cristo está bem, está garantido, portanto, a sua vitória. Eu volto à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 18, que nos diz assim. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, de pronto. Se nós estamos conquistando o nosso propósito, desenvolvendo, executando, conquistando o nosso propósito, então a glória do Senhor já está sendo revelada em nós já no presente tempo. A questão é que nós devemos ter esta convicção de fé. O apóstolo Paulo, no texto que eu li, ele é claro, ele diz: eu não estou dizendo que eu já alcancei a perfeição, mas nada me detém. Não há nenhuma adversidade que me detém. Não há nenhum obstáculo que me detém. Eu gosto de fazer uma analogia de um rio. Eu conheço razoavelmente bem a Amazônia, entre o estado do Amazonas e Roraima. É interessante que eu conheço boa parte, ou uma pequena parte da Amazônia do estado de Roraima, e conheço vários rios. E eu pude ver os rios voando sobre eles, sobrevoando com um avião ou de helicóptero algumas vezes. E é interessante que há obstáculos que o rio não consegue passar por cima. Mas ele contorna. Nada detém o rio a correr e chegar ao seu destino. Um rio pequeno num rio maior um outro, para chegar a um outro maior e o outro maior chegar ao oceano. Nada impede o curso de um rio. Quando ele não consegue superar, ele contorna. E às vezes o contorno é tão difícil que ele quase se encontra de novo numa curva fechada, mas ele volta a seguir o seu curso, fazendo de novo uma nova curva para seguir adiante. Assim é a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ele reconhece as suas falhas, ele reconhece a sua dependência de Deus, ele diz, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado pelo Senhor Jesus. Jesus não nos conquistou para ficarmos parados, estagnados. Ele nos conquistou para nós conquistarmos o propósito que desde a eternidade Ele estabeleceu para nós. Nós só precisamos é ter esta convicção absoluta. No Salmo de número 139, e eu compartilho com você esse salmo, que é muito interessante, Salmo 139, diz assim a palavra do Senhor no versículo 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. O nosso propósito já está estabelecido pelo Senhor. A Bíblia diz também no livro de Isaías 46, versículo de número 10, ele diz que desde o princípio, disse Deus, por meio de Isaías, que desde o princípio anuncia as coisas que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo desde o princípio as coisas que aconteceriam no fim. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus nasceu de uma mulher. Na plenitude dos tempos você nasceu. Na plenitude do seu tempo você nasceu. E quando você veio, você já veio com um projeto estabelecido por Deus desde a eternidade. Você sabe por que a gente às vezes não conhece esse propósito logo que a gente começa a se entender por gente? Porque nós estamos debaixo do sistema deste mundo. E sabe o que João diz a respeito desse sistema? Ele diz, o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro
todo o sistema que nós vivemos está sob o comando do inimigo. Por esta razão, ele cega o entendimento dos homens, de maneira que os homens só conseguem descobrir parte desse propósito. A segunda parte do propósito, que é o propósito operacional da nossa vida enquanto vivemos na Terra. Mas o primeiro propósito a gente só conhece quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus. No dia que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, então nós conhecemos o propósito principal. Nós nascemos para ser filhos de Deus. Nós fomos formados para ser filhos de Deus. Esse é o propósito original. Aleluia! E quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, então nós já conhecemos de pronto nosso propósito original, que é ser filho de Deus. A nossa reconexão com Deus por meio de Jesus Cristo, ela foi retomada e porque foi perdida no Éden a partir do pecado do primeiro homem, Adão. Então, Deus, quando nos fez com um propósito. E há uma coisa que nós podemos pensar, será mesmo que Deus fez a gente com um propósito estabelecido? Claro que sim. Deus criou o pássaro para voar. Deus criou os peixes para nadar. Os animais quadrúpedes para andar sobre 4 patas e correr sobre 4 patas. Então, é interessante, se os animais selváticos, os animais domésticos, as aves que caminham na terra e os pássaros que voam e os peixes que nadam no rio e nos mares, a estes Deus os criou com um propósito determinado. Se nós somos a coroa da criação, porventura Deus nos criaria sem um propósito? Claro que não. Vamos voltar a Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, capítulo 1, versículo de número 26, melhor dizendo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é o propósito? De que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Imagem de Deus. Parecemos com Deus. Aleluia, aleluia. E operamos semelhante a Deus. Agora, quem é que opera semelhante a Deus? Aqueles que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa ter, esta consciência desta grande verdade. Alguém pode olhar para mim e dizer assim, mas apóstolo, que segurança eu tenho de que eu terei essa vitória? Se você está com o Senhor Jesus, como eu disse, a sua vitória está garantida. Já no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31, versículos 6 e 8, a Bíblia nos dá uma revelação extraordinária que eu compartilho com você a partir de agora. Capítulo 31, versículos 6 e 8. Sede fortes e corajosos e não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele nem nos deixa caminhar só. Ele é quem vai convosco. Ele não vos deixará e não vos desamparará. Agora, para ele fazer isso, eu preciso estar conectado com ele, ajustado com ele, caminhar com ele. Aí ele diz no versículo 8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele não apenas vai conosco, mas ele vai adiante de nós, preparando o caminho. Ele será contigo, ele não te deixará e não te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Essa palavra não temas, tem pelo menos 365 vezes na Bíblia. Então todo dia Deus olha para você e diz, meu filho, não temas. Minha filha, não temas. Glória a Jesus. E qual é a prova de que Jesus está conosco sempre? Mateus 28, 20, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No livro de João, Evangelho de João, aleluia, glória a Jesus, capítulo de número 14, ele diz assim, eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Voltou para nós na pessoa do Espírito Santo. Versículo 16 do capítulo 14 de João diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então quem está com o Senhor Jesus nunca está sozinho. Ainda que aos olhos humanos você esteja sozinho, diante de Deus você está com ele. Então, se você está com Deus, a sua vitória está garantida. O apóstolo Paulo, informando-nos desta grande verdade, ele diz na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 57, ele diz, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Glória a Jesus. Então a nossa vitória está garantida. Lá no Antigo Testamento, no Salmo 46, versículo 1, a Bíblia diz: o Senhor Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Ele não será, ele é presente. Quando ele será? Se eu estou com ele, ele é meu refúgio, minha fortaleza e meu socorro bem presente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Por essa razão está garantido a nossa vitória, ou seja, por essa razão está garantido a conquista do nosso propósito. É evidentemente que eu terei que tomar algumas outras providências e nós vamos aqui compartilhar essas informações com vocês exatamente para que vocês tenham tranquilidade em saber que vocês podem conquistar o propósito de Deus, que nós podemos conquistar o propósito de Deus. No Salmo 23, a Bíblia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu, o seu, o nosso pastor e ele não nos faltará. Ainda que nós caminhemos por vale de sombra de morte, ele está conosco. Ele passa conosco. Ele nos ajuda a passar, nos ensinando a lutar da maneira correta e conquistar a nossa vitória. E neste episódio, neste evento, nós estamos falando de conquista de propósito e especificamente nesta minha preleção eu estou falando de uma trajetória para a conquista do propósito. Então, já que eu estou falando de propósito, o que é o propósito? Propósito é exatamente o projeto de vida que Deus estabeleceu para você na Terra. É o projeto de vida que Deus estabeleceu para você na Terra. Propósito é o seu desígnio. Propósito é o seu objetivo de vida. Não o objetivo de vida que você simplesmente programou. É o propósito de vida que desde a eternidade o Senhor estabeleceu para você. Agora, para você conquistar esse propósito, você precisa conhecê-lo. Porque como nós não estávamos nas mãos do Senhor, nós estávamos debaixo da égide do reino do inimigo, dos princípios do inimigo, então nós éramos cegos para a plenitude deste propósito. Evidentemente que há pessoas que conheceu o seu propósito operacional na terra, mesmo sem ser crente no Senhor Jesus. Há muita gente próspera na terra, partindo do princípio do propósito operacional. Contudo, estas pessoas que não têm o Senhor Jesus, elas não têm a principal parte do propósito, que é exatamente a salvação em Cristo Jesus. O que me capacita conquistar a plenitude desse propósito que Deus estabeleceu para mim desde a eternidade é eu ser admitido no reino dele. Fora do reino dele, eu não conquistarei esta plenitude. Porque o propósito de Deus é que eu torne filho dele e conquiste o projeto que ele estabeleceu para mim desde a eternidade e que esta conquista na terra, ela transcenda para toda a eternidade. Ela adentre a eternidade. Eu estou convosco, disse Jesus, todos os dias. Sempre ele estará conosco. E nós, quando passarmos desta vida para a eternidade, estaremos com ele para sempre. Então, a gente precisa estar focado no nosso propósito, ou descobrir o nosso propósito, para a gente ter uma vida exitosa aqui. Tem gente que pensa que a nossa vida abundante só é no céu. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero focar na palavra caminho. No capítulo de número 10, no versículo 10, na parte B, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Antes desta parte ele diz: eu sou a porta. Ele é a porta do caminho. Ele diz: quem entrar por mim sairá e achará pastagem. Ele está dizendo que eu preciso passar pela porta, caminhar pelo caminho que é ele. Então, quando eu faço isso, eu acho pastagem e terei vida abundante. Ele está falando só de vida espiritual? Não, ele está falando da nossa vida plena, a começar aqui. Quando é que eu terei vida plena na terra? Eu terei vida plena na terra quando eu descobrir o meu propósito. Qual é o meu propósito? É a minha vocação, os meus talentos. E que muitos deles a gente diz que é natural. Natural é, de um certo modo é, mas foi dado por Deus. De um certo modo é natural, porque nós já viemos com eles, porque foi Deus que nos criou já com eles. Então, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Aí eu conheço um monte de gente, e há muitas pessoas ao redor do mundo que são crentes fiéis ao Senhor no tocante ao seu comportamento moral e ético. Tem um comportamento ilibado diante de Deus e da sociedade. Mas essas pessoas, e muitas delas, só se preocupam com a sua vida espiritual e moral. Esquecem-se que Jesus estabeleceu um propósito para nós conquistarmos desde o princípio. O apóstolo Paulo é claro: mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado.
Jesus não nos conquistou simplesmente para a gente ficar inerte no seu reino, não. Ele nos conquistou para nós conquistarmos o propósito, o projeto de vida que ele estabeleceu para nós desde a eternidade. E para nós conquistarmos esse propósito, ele nos vocacionou para isto. Ele te vocacionou para ser conquistador por excelência. Conquistador de quê? Do seu propósito. Apóstolo, mas como é que eu vou fazer se eu não conheço o meu propósito? Qual é a regra prática que eu tenho que cumprir? Então, em primeiro lugar, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e você que está vendo esta preleção agora, não entregou ainda a sua vida ao Senhor Jesus, e quer viver esta plenitude de propósito, então ajuste essa sua vida com o Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e a partir daí, você pergunta para o Senhor Jesus, qual é a sua verdadeira vocação? Porque de repente você já descobriu a sua vocação operacional na terra. Você necessitava apenas da sua vocação como filho de Deus. Então, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a sua vocação, ela será acrescentada. Porque só conhecemos a nossa vocação plena e absoluta, inclusive no tocante à questão operacional das nossas conquistas na terra, se nós estivermos intimamente ligados ao Senhor. E só podemos fazer isso por meio da salvação em Cristo Jesus. Dito isto, então, o que eu tenho que fazer praticamente? Eu preciso buscar, identificar a minha verdadeira vocação. A vocação sua é a sua área de atuação. Na sua vocação está a sua área de conquista. Na sua vocação está a sua área de domínio. Na sua vocação está a sua área de liderança, do seu próprio propósito e liderar a outros para ajudá-los a conduzir em si para o seu propósito. Glória a Jesus para sempre. Ah, apóstolo, mas como é que eu faço para então descobrir esse propósito? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, a Bíblia nos dá uma revelação que eu reputo por extraordinária. Capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, há uma outra pergunta. Como é que os meus olhos verão o que não viram até agora? Como é que os meus ouvidos ouvirão o que não ouviram até agora? E o que é que o meu coração vai perceber o que não percebeu até agora? Se eu não sei como fazer isso. Bom, se Jesus Cristo é o seu Senhor, tudo que é para você vem dele, porque ele é o seu Senhor. Então, se tudo que você tem e terá vem dele, então você tem que perguntar para ele. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Disse Jesus em Mateus 7,7. Mas Paulo traz uma revelação aqui em 1 Coríntios 2, 9 e 10. Ele diz, mas Deus nos revelou por seu Espírito. É dele que nos revela, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Eu tenho que buscar em Deus o meu propósito. E também observar o que já está sendo executado. Exemplo. Então, se você está numa universidade, e você está com vontade de fazer universidade, e você, então, não sabe ainda direito o que é que você quer fazer. Cursar como vocação sua. Porque há algumas coisas semelhantes. Então você tem que analisar todos os cursos disponíveis na universidade que tem alguma coisa a ver com o seu propósito, identificar qual é o curso universitário que mais se identifica com você. Aí você está identificando o seu propósito, a sua vocação. Ademais, o próprio Deus vai confirmar isso no seu coração. Se esse é o seu propósito ou não. Na igreja é a mesma coisa. Se você está numa igreja e até agora não desenvolve nenhuma atividade eclesiástica, você pode perguntar a Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho a habilidade de ouvir a voz de Deus. Você tem a palavra. A palavra te norteia. E você norteando pela palavra, sendo norteado pela palavra, a palavra de Deus nos informa que a gente tem que observar. Observar. A observação é importante. É o dom do discernimento. Então pedir esse discernimento de Deus e então você vai observar. Os ministérios já estão sendo desenvolvidos na igreja onde você está e você vai se identificar com um deles. E aí você vai começar a trabalhar. Aí você vai começar a desenvolver. Identificar o seu propósito. É importante isso.
Um avião não levanta voo de um aeroporto sem saber para onde vai. Tem que ter um plano de voo. E o piloto tem que conhecer o plano do voo. Mesma coisa é você. Você não vai ser um grande conquistador na vida se você não sabe o que vai conquistar, como vai conquistar e quando vai conquistar e com quem você pode contar para conquistar. A primeira coisa, então, desse processo é identificar a sua verdadeira vocação. Eu descobri a minha vocação já fazem muitos anos. A minha filha, ela descobriu a vocação dela quando ela tinha 2 anos. E ela nunca mudou o foco. Eu conheço um monte de gente que já tem mais idade do que eu e até hoje não descobriu a sua vocação. Porque tem muita gente que não se dá o trabalho de buscar identificar esta vocação. Pois bem, o que é que eu faço depois que eu descobri a vocação? Você tem que se preparar para ela. Jesus se preparou para exercer o seu ministério vocacional 30 anos para o ministério de 3. A vocação em si mesmo não soluciona a sua vida, não te habilita para as suas conquistas. A vocação te habilita para o preparo. E depois de preparado, você vai à luta para conquistar. Então você precisa, depois de identificar o seu propósito, se preparar para ele. Eu não posso ser médico sem estudar medicina. Não posso ser advogado sem estudar direito. Não posso ser arquiteto sem estudar arquitetura. Eu não posso ser um ensinador da palavra de maneira esmerada sem estudar a palavra de Deus, de modo acadêmico. Fazer um curso de teologia bem feito. Então eu tenho que me preparar para ele. Qualquer que seja a minha vocação. Alguém pode dizer assim, mas a minha vocação é a mais comum, a mais simples que existe debaixo do sol. Mas se você se preparar para a sua vocação e exercê-la debaixo do senhorio de Cristo, então você vai ser destaque entre os destaques. Esse é o diferencial. A Bíblia diz no Salmo 110 que os filhos de Deus têm que dominar no meio dos inimigos. Dominar no meio dos inimigos, ou dominar em nossa geração, se tornar especialista na nossa vocação debaixo da direção de Deus. Porque ele te fará um sábio por excelência, dentro da sua vocação. Então você vai conquistar a sua vocação, você vai executar a sua vocação, e você vai dominar a sua vocação, e você vai liderar a sua vocação. Depois que eu identifico a minha vocação, depois que eu identifico o meu propósito, eu me preparo para ele, o que eu tenho que fazer para começar a executá-lo? Você precisa organizar a sua vocação num projeto bem definido. Com metas emergenciais, que são aquilo que você tem que fazer já, fazer amanhã, ou fazer hoje ainda. A partir do momento que você ouvir e assistir essa preleção. Médias a curto prazo, em alguns meses. Médias a médio prazo, até 2 anos, por exemplo, e médias a longo prazo, de 5 anos adiante. E para isso, é preciso fazer essa organização? Claro que sim. Lucas capítulo 14, versículo 28, o Senhor Jesus conta uma parábola. Uma parábola que é interessante. Ele diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não tendo como acabar a obra, todos os que a virem zombem dele. As conquistas não são obras do acaso. As conquistas são obras de planejamento. Há muita gente com talento, há muita gente que já identificou o seu propósito, mas não se organizou para conquistar o seu propósito. Então se organize. Organize o seu propósito em um projeto. E esse projeto em metas. E essas metas, iniciando pelas metas emergenciais até as metas a longo prazo. E nessas metas emergenciais você tem que identificar 2 coisas. As coisas que são importantes e necessárias, mas as coisas que são importantes para fazer já. Há muitas coisas importantes. Tudo no nosso projeto é importante. Porém, a gente tem que descobrir e identificar o que eu tenho que fazer primeiro. Quais são as prioridades dentro destas necessidades. E vamos a seguir então. Você, depois que identifica o seu propósito, depois que você se prepara para o seu propósito e organiza o seu propósito num grande projeto, você tem que ver o que você tem à mão para iniciar o projeto. É interessante que tem muita gente que quer se tornar, por exemplo, doutor para iniciar o seu propósito. Não. Você pode iniciar o seu propósito, ou você pode iniciar o preparo para o seu propósito já começando a exercer na prática.
Cito um exemplo, um soldado é alistado no exército, por exemplo. E ele começa, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele tem aulas teóricas para saber o que é o exército, ou qualquer uma das forças armadas. Então, depois que ele tem o conhecimento teórico de que é aquela força onde ele está alistado, ele já começa o treinamento prático. Então, é aliado a teoria com a prática. Prática com teoria, teoria com prática. Mas muitos de nós queremos nos tornar primeiro doutor para dar o primeiro passo. Não. Eu conheço gente, por exemplo, que construiu casa, levou anos para construir uma grande casa. Uma casa boa, uma casa digna de se viver. Mas ele começou a construir a casa quando ele não tinha dinheiro para construí-la. Como? Ele começou a juntar dinheiro. E, primeira coisa, ele lutou para comprar um terreno, de repente, a longas prestações. Mas comprou o terreno, dentro das condições que ele podia pagar. Depois ele fez a terraplanagem do terreno. Um passo de cada vez. É assim que se faz. E ele foi trabalhando, se programando e fazendo sacrifícios, trabalhando dentro das metas estabelecidas, com certos sacrifícios, mas trabalhando. Ele não esperou juntar o dinheiro todo para comprar o terreno e construir a casa. E aí, à medida que ele foi podendo comprar material para lançar os alicerces, ele foi então já começando a construir. E como ele fez um planejamento para não parar a casa, então ele organizou a sua vida para economizando dinheiro mensalmente e todo mês ele comprava alguma coisa. Até que ele conseguiu construir a casa. Assim é a nossa vida, a nossa conquista na Terra. Até porque nós não aprendemos tudo de uma vez. Nós passamos a vida inteira aprendendo. Um grande conquistador, ele passa a vida inteira aprendendo. Mas o que eu tenho que fazer agora então? Eu tenho que ver o que é que eu tenho à mão. O que eu tenho disponível para começar? E quem é que vai me ajudar? Ninguém consegue conquistar o seu propósito sozinho. Jesus foi categórico nisto. Ele primeiro escolheu 12, depois ele escolheu 70 e ele está escolhendo pessoas até o dia de hoje. E nós estamos falando disso aqui exatamente porque fomos motivados pelo Senhor Jesus. Em Mateus 9, no capítulo que ele escolhe os 12, ele diz, ele escolheu os 12 e deu a eles instruções de como é que eles deviam operar o seu ministério. Eles foram e regressaram contando a Jesus o que eles tinham feito e dizendo que tinham sido exitosos porque cumpriram as orientações do mestre. Em Mateus 10, também, quando ele envia os 70 discípulos e depois ele sai para pregar o evangelho em todas as partes, fazendo exatamente o que Jesus falou, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo e declarando o evangelho do reino. No versículo 17, eles voltam e contam para Jesus o que tinha acontecido e estavam felizes por isto. E Jesus disse, olha, eu vos dou poder, versículo 19, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e dominar toda a força do inimigo. Então, Jesus nos instrui a cada passo. Ele vai nos instruindo como é que nós temos que caminhar dentro na sociedade, como é que a gente tem que caminhar no desenvolvimento, na execução do nosso propósito, e a gente tem que também buscar instruções normativas da profissão que abraçamos, que é a nossa vocação. Do ministério que abraçamos, que é a nossa vocação. Qualquer que seja ele. Duas informações importantes eu tenho que buscar. A orientação divina para mim caminhar na terra, transitar em meio à sociedade e também transitar bem em meio à sociedade ou aonde eu tenho que transitar, executando o meu propósito pessoal. Por quê? Porque o preparo nos dá habilidade, nos dá sabedoria e nos orienta para conduzir-nos bem no desenvolvimento e execução do nosso propósito. Mas de vez em quando a gente tem que parar um pouco, a reanalisar o nosso projeto e verificar em que área do projeto nós precisamos atualizá-lo. Em que área da nossa vida nós precisamos nos atualizar. Porque aquele que reconheceu, identificou o seu propósito e tem esta clareza de propósito, ele sabe que de quando em quando ele tem que se atualizar. Porque ele é um eterno aprendiz. A gente só para de conquistar um dia em que formos para a eternidade. Dito isto, eu quero dizer a vocês que muitos de nós, mesmo conhecendo o propósito, a gente tem dificuldade de conquistá-lo, mesmo sabendo essas instruções. Porque muitos de nós tivemos, ao longo da nossa vida, palavras negativas sobre nós. Nós tivemos frustrações, fomos traídos e assim por diante.
Passamos por muitas situações adversas, muitas intempéries, e por esta razão estamos atados ao nosso passado em algumas coisas. E às vezes não conseguimos avançar, mesmo já conhecendo o nosso propósito. Para esta análise, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus falando de um homem chamado Issacar. Eu compartilho com você agora. 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer, e 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Os filhos de Issacar, nesta ocasião, eram sábios, que conduzia o seu próprio propósito como tribo, mas eles também eram conselheiros dos seus irmãos, orientadores dos seus irmãos. Mas eles sempre foram assim? Não. Capítulo de número 49 de Gênesis, a Bíblia nos revela que quando Jacó faz uma reunião para abençoar os seus filhos, então lá no capítulo 49, ele chama Issacar, ele chama todos os filhos, e quando chega na vez de Issacar, é a bênção mais estranha que tem de todos os filhos de Jacó, ele diz para Issacar: Issacar é jumento de ossos fortes, de repouso entre os rebanhos de ovelha. E viu que o repouso era bom e a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga e sujeitou o seu trabalho servil. Ele estava dizendo para Issacar: você é forte, mas pensa como jumento. Ou seja, ele disse: você tem uma sabedoria animal. Você só trabalha para a sobrevivência. E é isso que muitos de nós, é nesse patamar que muitos de nós estamos. Issacar trabalhou muito tempo só pela sobrevivência. E muitos de nós, fiéis ao Senhor Jesus, só trabalhamos por nossa sobrevivência. E aí eu quero compartilhar com vocês que quando eles já estavam no deserto, os filhos de Issacar já estavam no deserto, vendo a necessidade de mudança, porque os seus primos e os seus tios prosperavam, mas eles estavam estagnados por causa da atitude do seu pai. Então eles mudam de atitude. Quando Moisés convoca a primeira batalha no deserto, ele convoca soldados para prepará-los para a batalha, então eles chamam os homens que estavam prontos para a guerra, com idade para ir à guerra, de todas as tribos, e dos filhos de Issacar, eles se prontificam, dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Issacar 54.400. Agora eles saíram de sobrevivência, de uma cultura de sobrevivência, para soldados fortes. Nesse patamar, eles já estavam adquirindo estabilidade, estavam buscando estabilidade. E a primeira oportunidade que apareceu, eles agarraram. Quando Moisés está para passar para a eternidade, então Moisés, a exemplo de Jacó, chama todos os filhos de Jacó, todos os príncipes das tribos, e também os abençoa. E Moisés foi quem escreveu os 5 livros da Bíblia. Então, Moisés sabia da profecia do pai sobre Issacar. E então no capítulo de número 33, versículo 19, parte B, e tu, Issacar, nas tuas tendas chamarão os povos ao monte, e ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e tesouros escondidos da areia. Moisés então muda a profecia do pai por causa da atitude dos seus filhos. Dos filhos de quem? De Issacar. Ele diz: agora vocês vão ter poder de atraência, de atração e poder de influência. E por causa disso vocês vão agradecer a Deus apresentando a Ele ofertas ao Senhor. Mas por causa dessa vossa atitude, vocês terão poder de atração e poder de influência. Poder de atração, de riqueza. Só que eles não pararam aí, eles continuaram. Foram para o terceiro patamar. Eles foram para o patamar de conquista do propósito. No tempo de Juízes, quando Baraque vai para a guerra e convida Débora, estavam lá os príncipes de Issacar, que foram com Débora. Agora eles já têm sabedoria para também governar. Eles têm sabedoria para participar de liderança de governo. Eles têm capacidade de liderar o seu próprio propósito. E eles se prontificam para ir com Débora. Aleluia, glória a Jesus. Aí eles chegaram aí ao terceiro patamar. No quarto patamar, eles adquiriram sabedoria até do ponto de vista jurídico. Então a Bíblia diz no capítulo 10 de Juízes: depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodor, homem de Issacar, que habitava em Samir, nas regiões montanhosas de Efraim, e julgou Israel por 23 anos. E morreu, e foi sepultado em Samir. Agora eles já têm capacidade de julgar entre o certo e o errado, entre quem está certo e quem está errado. Só que eles queriam mais, eles queriam conquistar
a excelência. A excelência do propósito é a sabedoria para gerir o propósito, para conduzir o propósito e para levar a outros aos seus propósitos, fazendo-os conquistadores de igual maneira. E dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos às suas ordens. Quando você conquista o seu propósito, você é abençoado e você abençoa toda a sua geração. Quando você conquista o seu propósito, você já entendeu que o seu propósito não é para abençoar só a sua vida, é para abençoar a sua família, para abençoar todos aqueles que estão ao seu entorno e para abençoar a sua geração. Então a minha oração exatamente é esta neste dia, em que você busque ao Senhor de todo o seu coração para não ficar atado ao primeiro nível de sobrevivência ou apenas de lutar como um soldado forte. Porque um soldado forte, ele luta na batalha, mas muitas vezes ele não tem noção do propósito. Quando você se torna um guerreiro forte, como os príncipes de Issacar foram com Débora, você se torna um guerreiro forte porque você não luta por uma batalha, você luta pela guerra. A guerra é o seu propósito de vencê-la, porque vencendo a guerra você conquistou o seu propósito. A batalha, muitas vezes você tem que lutar mais de uma vez a mesma batalha. E aí quando você faz isso, você está dominando o seu propósito. E eu quero dizer a você e motivar a você informando que esta conferência veio para mudar a sua história. Esta conferência veio para ajudar você a mudar a sua vida. Esta conferência veio para ajudar a mudar o seu ministério, para ajudar você a melhorar como pai, como marido, como empresário, como cooperador de uma organização, como cooperador do seu ministério, como executor do seu ministério e da sua vocação. Esta preleção e esta conferência online de sabedoria veio para dar uma sacudida na sua vida. Veio para fazer um download na sua vida, para fazer uma atualização na sua vida. Então eu quero, neste momento, orar por você e orar por algumas questões específicas. Eu quero convidar você para orar, porque eu quero orar por você para que o Senhor Jesus renove a sua mente. Você precisa renovar a sua mente, permitir que o Espírito Santo renove a sua mente para você identificar o seu propósito e abandonar as velhas questões que te fizeram sofrer e então tome posse desse novo que Deus tem para você e siga em frente na execução do seu propósito. Renovar a sua mente para que o Senhor te ajude a mudar de atitude, para que o Senhor te ajude a se preparar para o seu propósito, para que o Senhor Jesus te ajude e te dê sabedoria, para que Ele te ajude a identificar o seu propósito vocacional, para que o Senhor Jesus te ajude a conquistar o seu propósito e que as portas se abram para você de maneira plena no nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. E a minha oração é que você tome posse de verdade do seu propósito. Execute o seu propósito e garanta a sua vitória e a sua satisfação pessoal, glorificando o nome do Senhor Jesus e a sua alegria sendo completa. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos na tua presença. E eu apresento agora, Senhor, a vida de todos aqueles que estão me vendo agora compartilhando essas informações, que julgo importante porque falei fundamentado no princípio da tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade, verdade absoluta, que nos conduz em qualquer área da nossa vida. Portanto, eu repreendo toda ingerência do mal contra a vida, contra a mente dos meus irmãos e amigos que estão vendo e participando desta conferência. Eu repreendo todo o mal e declaro a vitória plena na sua vida. E declaro, conquiste o seu propósito, identifique o seu propósito, se prepare para o seu propósito, conquiste o seu propósito, viva o seu propósito e compartilhe o seu propósito para a glória de Deus Pai e para a sua alegria completa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro a sua plena vitória, hoje e sempre. Amém. Até breve. No nome de Jesus. Muito obrigado por tudo.